Mais uma vez, obrigado pelo convite, os pastores, queridos, amados, todos vocês. Tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Nós temos buscado andar na presença do Senhor, na intimidade do Senhor. Querido, feche teus olhos, eu quero que essa semente que Deus vai oportunizar a ti essa noite caia numa terra fértil no teu coração. Vai ser, por favor. Aleluia. Bênção. Olha, tivemos realmente um contratempo. O trajeto era para ser um horário que foi dobrado. Mas aleluia, Deus é bom. Amém. A gente fica feliz de ver a igreja que está informada, é diferente da última vez que nós vemos. Né, pastor? Está diferente. Abençoado o local está melhor. Nós também estamos passando por reforma lá. Aliás, desde já estendo convite para que estejam conosco. Domingo temos um galeto de comunhão, começa às 10 da manhã. Eu convidei um grupo bem novinho, um grupo jovem para estar conosco, cordão de 3 dobras. Mais novo tem 54, mais velho tem 68. É um conjunto bem legal, bem abençoado. Eles tocam uma canção, são da Assembleia de Deus da Restauração, tocam um louvor assim bem mais tradicional, um pouco mais clássico, obrigado. E é bênção, essa diversidade. Nós hoje entendemos que Deus trabalha nessa diversidade. Eu, o pastor Alex, a gente conversa, tem outro pastor conosco lá, o Moisés. Temos o Moisés lá conosco, uma bênção. O pastor Moisés é um cara rodado também. Abençoado, homem de Deus, casou há pouco tempo atrás. Mas nós temos trabalhado diretamente em cima de uma palavrinha. Eu acho que o pastor Alex tem falado isso com o pessoal, com o William, com os irmãos. Nós temos falado diretamente hoje do trono de Deus para o nosso coração, da gênese, da origem, daquilo que Deus fala conosco do princípio da identidade. Essa palavra não tem como fugir. Hoje, se você perguntar para alguém na nossa comunidade qual é a direção, qual é o pilar, qual é a base que nós falamos, é a identidade. Qual é a tua identidade? Você saberia me dizer hoje, se eu perguntar para ti assim, ó, quem tu és, com clareza. E eu pergunto assim para ti, ó, quer ver só uma coisa? Vamos ver. Como é teu nome? Oi? Quem tu és? Olha, essa veio direto, né? Você pode dizer glória a Deus? Você viu o que ela disse? Né? Então, eu já perguntei direto. Quem tu és? Ela disse direto, eu sou filha de Deus. Mas se eu perguntar aqui para esse cara, vamos ver esse carinha aqui, como é teu nome? Miguelzinho, quem tu é, Miguelzinho? Filho de Deus. O pessoal está afiado, hein? O pessoal está afiado, gostei. Mas parte do princípio que eu perguntasse para alguém que não é cristão. Você sabe por que vocês responderam ser filho de Deus? Por que vocês sabem a sua identidade hoje? Quem você é? Você diz, eu sou filho de Deus. E eu vou perguntar assim, ó. Por quê? Se eu perguntar para essa pequenininha aqui, como é teu nome? Oi? Kimberly. Kimberly. Quem tu és? Eu imaginei que ele ia dizer. Agora eu vou perguntar assim, ó. Por que tu pode dizer que tu é filho de Deus? Por quê? Olha só, ela disse porque Deus está sempre conosco e Ele nos protege, certo? Eu vou te perguntar para ti, por que tu sabe que tu é filho de Deus? Deus é o filho único para que nós possamos ser nascidas meus filhos, né? Porque Ele quê? Ele deu seu filho único por nós. Ah, que a gente pudesse ser aceito como filho, não mais criaturas de Deus. Amém. Então observa só que detalhe importante. Presta bem atenção nisso. A palavra de Deus diz o seguinte: que Deus quer nos construir filhos. E em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então eu sei que eu sou filho de Deus, porque verdadeiramente eu recebi Jesus em meu coração, e Ele é meu Senhor, amém? Glória a Deus. Então essa é a palavra que testifica, que afirma a tua identidade. Tu tens que saber realmente de onde tu veio, o que tu está fazendo aqui, para onde tu vai. Eu tenho que ter um princípio de saber disso. Para onde é que eu vou na Bíblia? Você veja só, Deus se revela a quem lá no livro? Em Gênesis, Deus fala com Adão. Mas no livro de Êxodo, Deus fala com Moisés. E eu quero falar para você essa noite desse trecho abençoado que Deus está falando com Moisés. Aliás, eu posso dizer que os primeiros 2.500 anos da Bíblia estão nos primeiros 50 capítulos de Gênesis. A partir de Êxodo, tu tens 1.500 anos para cá, até Jesus. Podemos dizer assim. Você não entendeu? Vou falar de novo. De Adão até Moisés são 2.500 anos. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, são 50 capítulos. Acontecem em 2.500 anos. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis.
Tem 60, os outros 65 livros da Bíblia, são 66 no total. Os outros 65 livros da Bíblia têm 1.500 anos. Eu falei, o primeiro livro tem 2.500 e os outros 65 têm 1.500 anos. Só que Deus está se revelando para Moisés no livro da Êxodo. E ele, Moisés, escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Moisés escreve e ele descreve quem é Deus. Ele fala de quem é Deus, mas antes acontece um fato importante. Então abra no livro de Êxodo. Nós vamos falar de Gênesis aqui essa noite, o primeiro livro. Vamos falar do segundo. Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe da identidade. Você vai gravar 2 pilares básicos essa noite. Posso ouvir teu amém? Amém. 2 pilares básicos. Primeiro, essa certeza de quem eu sou. E a segunda, de quem Deus é. Glória a Deus. Quem eu sou, quem Deus é. Isso é identidade. Quem eu sou. A primeira parte, ela está expressa no livro de Êxodo, no capítulo 2, quando a palavra descreve aquilo que aconteceu com Moisés. Então, a palavra diz assim: foi-se um homem na casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho. Capítulo 2 de Êxodo. E vendo então que era formoso, escolheu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, ela escondeu ele porque Faraó tinha decretado que todos os bebês todos eles seriam mortos, eles teriam que ficar todos retirados. Ela não pôde esconder. E ela então tomou um cesto de junco, calevetou-o com betume e piche, e colocou nele então o menino e largou no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que aconteceria e o que sucederia. Então desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam com ela pela borda do rio. Vendo então ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo então viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Ela sabia que a origem dele, que a identidade daquele bebê era hebreia, era do povo hebreu. E ela então pegou o menino e disse então à sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu então a filha de Faraó: sim, vai, pois a moça. Sim, disse: vai, pois a moça. E chamou então a mãe do menino. Ela, sem saber, chamou a própria mãe do menino para cuidar do menino. Amém, querida? Então a identidade de Moisés, ele era hebreu. E Deus o havia guardado. Deus salvou ele daquele jeito. Você sabe da história. Tem passado em filmes de toda hora. E relata então como Moisés foi resgatado, como Moisés foi poupado, como Moisés foi salvo dentro do desígnio de Deus, dentro do propósito de Deus, porque a sua identidade Deus havia preservado. Amém, querido? Amém. Aí o que acontece já no capítulo 11, relata já, depois de 40 anos, Moisés, diz que ele, sendo já um homem velho, um homem mais velho, né? Ele sai então junto com seus irmãos e viu seus labores penosos. Ele viu que os hebreus sofriam na mão dos egípcios. Eles realmente padeciam. E ele viu certo egípcio espancar um hebreu e um de seu povo. Então ele olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, ele matou o egípcio e escondeu-se na areia. Escondeu-o na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E ele disse o culpado: por que espancaste o teu próximo? O qual respondeu. Agora presta atenção no versículo 14: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como também mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Então veja, só encurtar, eles tinham escondido o corpo. Certamente ele viu, os hebreus ficaram sabendo. Os próprios hebreus, a origem, a identidade do povo, sabia que ele era. Mas agora aqui os outros perguntam assim: ó, quem tu és para te meter sobre nós? Olha a pergunta daqueles hebreus: quem tu pensa que é? Quem tu és para te meter na nossa causa? Está pensando em alguma coisa? Então veja aqui, os próprios do povo dele não reconhecem a identidade dele. Não é o fato de eles saberem se ele é hebreu ou não. Eles não sabem quem Moisés é. E aqui então acontece o fato. Moisés saía do Egito nesse momento, e ele vai lá para as bandas do Oriente e encontra seu
futuro sogro, ele encontra Jetro, ele encontra uma mulher junto com as suas irmãs, e ele a toma por esposa. E acontece então o segundo fato, que depois de Moisés já com uma certa idade, 40 anos, 80 anos, ele sobe a Horebe, ele apacentava as ovelhas do seu sogro, aqui está no capítulo 3 já. Então ele sobe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, ele sobe, vamos pegar aqui o capítulo 3, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou então ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa sarça, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça no meio do fogo, a sarça não se consumia. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo 3, que diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Moisés ficou curioso para saber o que está acontecendo. Eu quero ver isso de perto. Presta atenção, porque Deus trabalha na nossa curiosidade. Eu disse o quê? Deus trabalha na nossa curiosidade. Quando eu perguntei no início aqui da identidade dos amados aqui, muitos de vocês me responderam assim: eu sou filho de Deus. Amém? Está certo, glória a Deus. Mas se nós perguntássemos de forma natural, para qualquer pessoa, se eu perguntasse para uma criança pequenininha, ou para uma pessoa já certa adulta, primeiro eu diria assim: se é uma pessoa já adulta, formada numa faculdade, ou que tem um trabalho, ela diz assim: olha, eu sou médico. Quem tu és? Eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou militar. Ela vai dizer a sua profissão. Eu sou motorista de ônibus, eu sou pedreiro. Ela vai dizer o que ela é. Ela entende que a sua profissão traduz quem ela é. Se perguntasse para uma criança quem ela é, a criança diria: sabe o quê? Eu sou filho do fulano de tal, da ciclana. Ela tende a dizer, se perguntar para uma criancinha: vem cá, Paixão, vem cá, ô rapaz, vem cá, vem cá. Preciso de outro, preciso de um voluntário. Deixa eu pegar aquela pequenininha ali, vamos ver. Aqui, ó. Ele saiu correndo. Ele, como é teu nome? Franciele, quem tu és? Agora ficou tímido. Ele não conseguiu falar. Mas é de modo natural. Uma criança, sabe o que a criança vai dizer? Eu sou filha do fulano, filha. Meu pai é tal, minha mãe é tal. Isso é identidade. Identidade é da onde tu vem. Qual é a tua origem? É por isso que os hebreus valorizam o pai, a genealogia, o filho, o neto, o bisneto. Quem aqui lembra do nome de seus tataravós? Quem lembra? Ela lembra seus quinqueravós. Quem lembra? O tataravós. Imagina? Quem vai lembrar? Pois os hebreus lembram, porque eles sabem que a sua origem diz quem eles são lá de trás. É o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Amém, queridos? É o que acontece agora em seguida. É o que nós vamos ver agora que acontece com Moisés. Presta bem atenção. Olha o que acontece com Moisés. Primeira coisa é que ele foi indagado pelo povo: quem tu és? Agora ele está se encontrando com Deus na sarça. E olha o que acontece nesse encontro. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Ele vai na curiosidade lá se aproximar da sarça. Primeira palavra que a palavra descreve é o seguinte: no versículo 5 diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando a gente fica dizendo assim, isso que eu perguntei lá na aula, nós temos as terças-feiras do curso, eu disse: o que vocês estão entendendo disso? Por que Deus falou isso para ele? Por que Deus está dizendo aqui para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu estás é santa? Muitas pessoas dizem assim: poxa pastor, eu estou acostumado a ler isso, mas eu nunca entendo direito. Tem muitas coisas que nós lemos na Bíblia que a gente não entende, a gente simplesmente vai ler, vamos lá, ler, aí depois não lembra de nada, não sabe. Deus quer te ensinar. Amém, igreja? Glória a Deus. Então compreendeu o que a palavra está falando. Aí um dos irmãos vai dizer: pastor, com certeza é porque Deus, por estar ali, aquele local é santificado, porque onde a presença de Deus está, a glória de Deus se manifesta e tudo é purificado. Então aquela terra que Moisés estava colocando o pé era uma terra abençoada, e ele tinha que tirar as sandálias, porque o contato dele tinha que ser total no local. A sandália representava um bloqueio do local de Deus no pé dele. Ele tinha que tocar onde Deus estava. Glória a Deus. Aí Deus tira a sandália dos teus pés, te despe disso, tu vai pisar agora aquilo onde Deus está. E aquele contato tem que ser total, como uma simbiose da terra com com a planta dos pés dele. E Moisés então tira as sandálias dos pés. Disse mais o Senhor, versículo 6: eu sou Deus. Olha o que ele está dizendo agora, ó. Ele se revela: eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. De novo eu falei, ele está trazendo a genealogia. Ele está dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eu sou o Deus que tem essa história, Moisés. Eu sou aquele Deus que formou o povo. Eu sou o Deus a qual tu descendes da tribo de Levi. Aí ele continua dizendo, no versículo 7, disse mais ainda o Senhor: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores, e conheço-lhe sofrimento. Por isso então desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir à terra, a uma terra boa e ampla, a uma terra que mana leite e mel, o lugar cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. A palavra diz no versículo 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então Deus está dando uma ordem para ele. E Moisés diz assim: poxa, eu estou recebendo uma ordem agora. Eu já sei que é tu, Senhor, que está falando comigo, mas tem algumas coisas que eu não estou entendendo. E a palavra de Deus diz assim no versículo 11: então Moisés disse a Deus: quem eu sou para ir ao Faraó? Ei, você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Diz assim, amém? Amém. O que Moisés está dizendo? Quem sou eu para ir até o Faraó? Presta atenção agora. Vocês querem coisa forte ou vieram aqui para tomar uma aguinha com açúcar? Eu vou ter que fazer esse parênteses para dizer uma coisa, tio. Eu estou vivendo uma revolução na minha vida. Eu estou há 31 anos no Senhor, me converti com 20 anos. Eu saí do CPF, eu sou oficial do Exército. Você não repara que eu falo assim, eu sou meio militar mesmo. E eu tenho vivido isso hoje de uma forma tão intensa, tão maluca. Quando você vê Bolsonaro falando hoje daquele jeito, muita gente acha que o cara é doido. Pois eu vou te dizer que Deus está chamando um exército hoje. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer levantar um exército. Chega dos homens ser frouxos, da mulherada ficar com a cabeça voando. Você tem que ter uma postura sólida, marcar a cadência, bater o pé no chão firme, saber quem tu és. Glória a Deus. A igreja do Senhor hoje, por mais que vocês falaram aqui, muitos falariam, eu sei que depois que um fala certo, diz amém, todo mundo vai na mesma. Diga assim: olha, vocês querem coisa forte mesmo ou não querem? Glória a Deus. Vocês disseram para mim, grande parte que são filhos de Deus. São ou não são? Qual foi a maior tentação do capeta para Jesus? Se tu és filho de Deus. O Satanás não fez assim nas tentações, ele vem e pergunta para Jesus: se tu és filho de Deus, então manda esses pedras transformar em pães. Se tu és filho de Deus, te joga aqui da ponta do pináculo, porque a palavra de Deus diz que certamente o Senhor guardará teus pés para que não tropecem em pedra alguma e nada, nenhum mal te aconteça. Satanás sabia como tentar, ele tenta sempre na identidade, ele bate forte na tua identidade, ele quer sempre questionar quem tu és. E eu quero te dizer uma coisa aqui: você quer forte mesmo ou não quer? Glória a Deus. Você disse que você é filho de Deus, não é? Então por que às vezes tu não vive como filho de Deus? Você ouviu o que eu perguntei? Você disse: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aí tu vive, sabe o quê? Com um bastardo. Você vive com alguém que não tem pai. Porque se você realmente crê que Deus é seu pai, olha, querido, você não vai ter mal nenhum. Primeira coisa, tu não tem mal nenhum. Segundo, tu não reclama de nada. Porque quem tem Deus como pai não reclama de nada. Ah, mas agora puxa, eu reclamo do calor, eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, eu reclamo que falta isso, eu reclamo que não tenho isso, eu reclamo um monte de coisa. Onde é que está Deus nessa hora com teu pai? Uma vez eu vi um pastor, chegou para mim um pastor, estava passando necessidade, olha, uma coisa horrorosa. E ele dizia: pastor, estou indignado. Por que está indignado? Porque nenhum irmão me ajuda. É mesmo, cara? Nenhum irmão te ajuda. Tu trabalha para quem, cara? Ele pensou assim: se dissesse que fosse para as pessoas, ele está errado, né? Nós trabalhamos para Deus. Se eu trabalho para Deus, quem é que paga meu salário? É Deus. Então tu vai te queixar para Deus: ô Deus, tu não está pagando meu salário? Como é que está te queixando que os outros não estão sustentando? Quando se tu não está recebendo, é porque alguma coisa está errada na tua vida.
tem nada a ver, tu vai te queixar dos irmãos com o teu trabalho com Deus. Se Deus é teu pai, tu tem que agir como filho. Amém, querido? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Amém. Então Moisés está perguntando quem sou eu. Olha, presta bem atenção, eu já vi cada baboseira sendo pregada de público, que eu fico, isso me incomoda, viu, pastor? Isso me incomoda. Eu já vi um cara pregar que Gideão era covarde. Eu saí, eu fiquei túrgido na cadeira, vermelho, porque como é que pode falar uma heresia, né? Gideão é um nome de feio, um homem corajoso. Eu já vi gente pregar que Jacó era malandro. Era um cara que deixava, eu vi cara pregar de altar, que Jacó era malandro. Usar esses termos. São pessoas que não têm respeito e temor pelos homens de Deus, que acham que a nossa postura é igual a de Paulo, de Pedro, a de André. Querido, preste atenção. Assim como João Batista disse, eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Esse mesmo João Batista diz que Jesus fala deles assim, ó, sobre a terra, nascido de mulher, não houve maior que João Batista. Aí quem sou eu para dizer que eu tenho uma fé parecida com esses caras? Então quando a gente diz assim, eu sou filho de Deus, eu estou vendo Moisés dizendo quem sou eu. Não sei se você está entendendo. Você está entendendo ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. O Moisés está dizendo quem sou eu. O Moisés está dizendo quem sou eu. Será que ele não sabia quem ele era? Veja, Deus está falando com ele. Quem está falando com ele é Deus. E Deus já disse, sou eu que estou falando contigo, Moisés. O cara, pá! Eu sou o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Meu Deus! O Moisés pensa, vou ser fulminado aqui. Eu não posso nem olhar para aquela sarça mais. Mas aí Deus diz assim, ele pergunta, quem sou eu? Senhor, eu não sou digno. Aquela palavra de centurião, eu não sou digno que entres em minha morada, Senhor. Eu sou miserável, pelo amor de Deus, eu não sequer consigo levantar a cabeça. Então, porque quando você diz assim, presta que agora é forte. Quando você diz assim, eu sou filho de Deus, isso é muito bonito. Mas o que eu quero que vocês entendam para falar isso, tem que tomar posse da autoridade que isso reserva. Se tu encontrar uma pessoa demorada lá fora, filho de Deus, sai, demônio! Autoridade direta. Todo filho de Deus tem uma autoridade de filho de Deus. O poder de Deus se manifesta nele. O poder de Deus se manifesta no enfermo. Dá um cara doente, vai lá e ora pelo doente, ele é curado. Os jovens que estavam lá, a metade dos jovens, quando eu perguntei o nome, nem todo mundo se apresentar, metade dos jovens tinham problemas com o seu nome. Eles não gostavam do seu nome. Tinha uma que dizia assim, meu nome é Francisca, não sei do sobrenome. Ela disse, pastor, eu detesto Francisca. Veja que ela já tinha um bullying contra o próprio nome dela, ela não gostava daquele nome. Isso é um problema, é um pilar de falha estrutural na identidade dela. Ela já não consegue gostar do próprio nome. Talvez tu esteja aqui essa noite e assim, opa, identifiquei com isso aí. Eu nunca gostei muito do meu nome, né? Eu nunca achei muito legal, eu queria ter um nome diferente, eu queria ter um nome bíblico, e me deram um nome meio coçado. Tem pessoas que têm um nome que não é aquele nome que ela gostaria de ter. Mas eu disse, que bom que o teu nome é, ele reflete a tua identidade. Moisés está sendo chamado por Deus, e ele diz, quem sou eu? Ou será que ele não sabia quem ele era? Mas é o traço dos homens de Deus. Gideão também disse, quem sou eu para livrar o povo da opressão dos midianitas? Isaías também disse, Senhor, quem sou eu? Sou homem de lábios impuros. Deus, é contigo que eu quero, é tu que eu quero usar. Veja que é a característica dos homens de Deus perguntarem, quem sou eu? Porque eles sabem quem eles são. No fundo eles sabem quem eles são pecadores, eles são pequenos, eles são fracos, eles são miseráveis, eles são desaventurados, como disse Paulo, depois da sua própria conversão. Desaventurado homem que sou, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então a certeza de consciência de quem ele era na sua natureza carnal, um homem frágil, um homem pecador, um homem debilitado, um homem inconstante. Mas ele tinha uma ideia. Esse Deus que agora estou me encontrando, ele está me dando algo novo, ele está me constituindo com algo novo. E é isso sim que aí tu responde, eu sou filho de Deus. Só que quando eu entendo que eu sou filho de Deus, começa a acontecer algumas coisas, que é o que acontece com Moisés agora daqui para frente. Moisés chega então, quando ele pergunta a Deus, diz assim, vem agora, no versículo 10, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o povo da escravidão do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel da escravidão? E Deus lhe responde: eu serei contigo, e este será o sinal que te enviarei. Depois de haveres então tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser-lhes: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que eu lhes direi? Disse Deus então a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus está se revelando a Moisés. Deus está se revelando, Deus está dizendo a sua identidade. Amém, querido? Presta bem atenção agora que eu quero colocar para ti. Glória a Deus. Eu posso te afirmar que isso é fato. Quero que tu seja jovem, pequeno, criança. Já foi descoberto que crianças pequeninhas começam a desenvolver problemas na sua formação, porque a mãe rejeitou ele no ventre. E quando a mãe rejeita no ventre, ou o pai não quis nem saber dele, sabe o que acontece? A criança cresce com um problema de identidade. Tanto é verdade que se ele não souber quem foi o pai que o gerou, ele vai atrás para conhecer, para saber quem foi que o fez e o botou no mundo. Porque todos têm uma necessidade de saber quem me gerou, da onde eu vim, quem é o meu pai, quem é a minha mãe. Quando uma criança é adotada, ela quer saber, poxa, alguns vão dizer assim: não, nem quer saber quem é que o colocou no mundo, porque pai e mãe é aquele que criam. Você pode dizer, mas sempre há aquela fagulha de curiosidade: quem foi que me gerou? Da onde eu vim? Enquanto a pessoa não é bem resolvida, ela tem um problema na sua identidade. E este é o maior problema hoje da humanidade. Ela não sabe a sua origem, não sabe a sua identidade. Deus quer revelar-te a ti de um modo tremendo. Porque quando tu disseres, aí vamos tomar de novo esse ponto: eu sei que eu sou filho de Deus. Tu tem que ter uma consciência que o filho de Deus, ele recebe, ele é outorgado com poder e autoridade. E é preciso que se manifeste na tua vida isso. Senão, fica só na teoria. Você diz assim: eu sou filho de Deus, então mostra. Existe na Bíblia, lá no livro de Atos, você deve conhecer. Você que está aqui sabe o que aconteceu com os filhos de Seba. Filhos de Seba, judeu exorcista, foram expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada. E chegaram lá e falaram para o endemoniado: eu conjuro-te, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai desse homem. O endemoniado falou o que para ele? Eu sei quem é Jesus, e sei também quem é Paulo. Mas quem são vocês? Você sabe o que aconteceu? Foram massacrados, apanharam, todos eles saíram pelados, humilhados daquela situação, porque não tinham autoridade. Não tinham, eles tinham ideia de usar uma identidade de Jesus, eles usaram uma carteira de Jesus, mas eles não tinham eles próprios a identidade. Então, quando nós queremos usar uma identidade, nós temos que saber que essa identidade nos dá autoridade, e a autoridade é manifestação de poder. Amém, querido? É isso que nós temos vivido hoje. Então, saliento para ti essa noite, presta bem atenção. Nós chegamos aqui de lá, da zona sul de Porto Alegre, para falar com essa igreja amada e querida que a gente tem uma relação de identidade. Quando a gente tem uma relação de identidade, a gente tem uma relação de origem. E sabe que nós temos a mesma origem no Espírito. Nós servimos o mesmo Deus. Temos a mesma revelação da palavra. Por isso buscamos a mesma glória de Deus nessa palavra. Glória a Deus. Para determinar que teu coração essa noite entenda, compreenda, conheça mais da onde tu veio. Por que tu estás aqui? Por que Deus te chamou? O que Ele quer de ti? Você entendeu isso? Glória a Deus. Você sabe quando eu era pequeno? Eu era gordinho, bem gordinho. Hoje eu sou meio gordinho, eu era mais gordinho. E quando eu era bem gordinho, eu não gostava de ser gordinho. Eu sofria bullying. Os caras jogar bola, eu era o último a ser escolhido. E tinha muitos traumas, muitas mágoas. E eu me criei, me fechei dentro do meu mundo. Uma criança de 13, 14 anos, quanto mais eu sofria, fechado. Eu sempre achava que eu jogava mal e aquilo me incomodava muito.
no colégio me fechei e era fechado. E aquilo me incomodou. Quando eu cheguei com 18 anos, para 19, me alistei no exército e acabei fazendo o curso CPOL. E quando eu estava lá fazendo o curso, eu aprendi o que era autoridade, eu aprendi o que era uma identidade de alguém que era um tenente, um capitão, um tenente-coronel, um major, e assim por diante, um coronel. Eu sabia o que era essa autoridade, porque eu entendi o princípio de autoridade no exército. Naquele tempo eu comecei a compreender isso. E disse assim, é interessante, mas como uma pessoa pode assumir a sua identidade se ele tem problemas interiores? Nesse meio tempo, Deus se revelou a mim. Através de um amigo lá do próprio CPR me convidou para ir na igreja e me apresentaram Jesus. Ele disse assim, agora eu sei de onde eu vim. Agora eu entendi o que ele quer comigo. E eu comecei a servir a Jesus. O que aconteceu a partir dali foi que eu agreguei a minha experiência com Cristo, o nascimento com Cristo, o meu nascimento com Cristo, eu agreguei a identidade de servir a Deus e manifestar o poder dele com autoridade, com a estrela no ombro. Eu disse com a estrela no ombro. Glória a Deus. A estrela no ombro é oficial. E isso aqui não é para que o homem se engrandeça. A estrela no ombro é de saber de onde ele é e o que ele tem que fazer. A autoridade está sobre nós como homem de Deus, e às vezes está sobre Elias. O pastor Alex pregou lá na semana passada. Elias sobre Eliseu. Eles eram chamados homens de Deus. Homem de Deus quer dizer, aquele cara é oficial. Por quê? Porque Deus vai fazer alguma coisa através dele. Deus sempre vai fazer alguma coisa através do homem de Deus. Quando a pessoa é separada por Deus, o poder dele vai se manifestar. Pode ter certeza disso. Mas é preciso acontecer alguma coisa física, querido. Eu não estou preocupado que na oração tu caia. Eu não estou preocupado que tu fique pulando com uma pipoca. Eu só quero que a tua vida seja transformada. Eu só quero que a tua vida mude. Eu quero que mude a tua consciência, a tua forma de pensar e, por conseguinte, a tua forma de agir. Porque a primeira mudança que vem é no pensamento. Ele muda teus pensamentos, teus sentimentos e depois muda tuas atitudes. As atitudes não mudam primeiro. Se mudar a primeira atitude, isso é robotizar, isso é querer um papagaio. Ele fala, mas não sabe o que está falando. Deus quer te transformar por dentro. Isso é identidade, é saber quem tu és. Eu estou batendo a estaca essa noite aqui. Eu sei que essa palavra é tônica e vocês falam sobre ela, mas eu vim aqui para fixar cada vez mais a estaca da tua identidade com Cristo. Quem tu és. Nesse ponto, Deus então cura Moisés. Os judeus, os hebreus, o povo dele havia perguntado: quem és tu para te meter nos nossos problemas? Quem és tu? Quem tu pensa que tu és para te meter nos nossos problemas? Aí Deus encontra ele lá no monte, diz para ele quem ele é. Tu é aquele que eu vou usar. Mas Senhor, o povo não vai acreditar em mim. Pega o cajado. Aí ele pegou o cajado e foi. E Deus manifestou o seu poder. Deus confirmou. O povo no início, presta atenção, o povo no início não acreditava em Moisés. Você sabe a história. O povo não acreditou nele. A própria irmã dele, Miriam, não acreditou nele. Araão, da mesma forma. Todos eles ficaram reticentes em acreditar nele. Mas Deus manifestou o poder. O sinal vai acompanhar o Filho de Deus. Sabe o que eu disse? O sinal confirma que tu é Filho de Deus. Eu posso dizer que ninguém tem na testa ou na mão o sinal, porque Satanás ele é tão astuto que lá em Apocalipse fala que a besta ela vai marcar na testa ou na mão direita vai estar lá o sinal daquele que é marcado pela besta, mas Deus marca os seus com o sangue de Cristo. Então o que é marcado por Cristo tem uma marca na tua vida. A tua mente é transformada por Ele, então não se enxerga aqui na mente, mas lá dentro está transformado por Cristo. Foi mudado. Existe um sinal de Deus dentro da tua cabeça. Existe um sinal de Deus dentro do teu coração. E naquele que é servo de Deus, tem o sinal dele na mão. E quando ele põe a mão, alguma coisa acontece. Glória a Deus. Alguma coisa acontece. A gente não enxerga. Mas naquele que é filho de Deus, que está andando no poder dele, alguma coisa acontece quando ele põe a mão. Deus manifesta seu poder. Nessa noite, eu quero falar para o coração que está aqui, que tem um problema na sua identidade. Assim, poxa, como o pastor falou, sabe, eu tenho um problema. Eu fui rejeitado por mãe, por pai, eu fui rejeitado por isso, aquilo. Você tem às vezes um irmão que você não se dá bem. Você tem uma pessoa que você ama e não consegue se dar bem com ela.
existe a chamada incompatibilidade, tantos problemas, né? Tudo isso é formação da identidade. Existe isso hoje nos casais. O primeiro caso que a gente vê na Bíblia, isso está lá em Gênesis. 2 irmãos, um mata o outro. Você chega, a Bíblia é forrada de expressões de problemas dessa ordem. Irmãos que não se dão, Jacó e Esaú, Caim e Abel. Então são vários, não é? Os irmãos de Davi, os filhos de Davi, um mata o outro abusa da outra. E acontece todo tipo de atrocidade. Irmãos de sangue, olha, quanto mais amigos. Pessoas que às vezes você convida até dentro da igreja. Você, eu não consigo gostar daquele fulano. Não consigo, eu tenho problema com aquele outro. Deus quer curar teu coração. Deus quer curar teu coração porque isso é um pilar da tua identidade. Você quer fazer a diferença na tua vida? Eu faço questão, pastor, de vir aqui em outra ocasião. E aquilo que nós estamos vivendo, eu quero que vocês vivam junto nessa Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos com um foco muito forte. Nós estamos com um laser de Deus, um alvo fixado para dizer assim, ó, nós vamos chegar lá. Nós temos uma montanha a subir, a escalar. E essa montanha não escala sozinho. Tem que ir um grupo, um grupamento. Glória a Deus. Isso aqui, quem já ouviu falar dos muçulmanos? Deixa eu ver, quem já ouviu falar dos muçulmanos? Mais alto um pouquinho a mão, os muçulmanos. É difícil não ouvir falar de muçulmano, né? Aqui no Brasil ainda tem pouco, mas isso está aumentando, está aumentando. Os islâmicos estão tomando conta do mundo. A Europa já é uma expressão maciça de islâmicos. A Itália está cheia de islâmicos. A Inglaterra teve lá um tempo atrás muitos islamitas, cheio de islâmicos. As pessoas que convertem ao islamismo, todos eles aprendem o Corão. Agora tem um detalhe: uma criança até os 12 anos, ela aprende a recitar o Corão. Toda criança até os 12 anos aprende a recitar o Corão. Todos, toda criança. Os hebreus, os judeus, até os 12 anos, todo varão, todo homenzinho, ele aprende a recitar os salmos. Todo judeu, ele aprende a recitar os salmos. Ele caminha com seu pai e ele vai recitando os salmos. É assim que ele vai. Aí quando vê nós aqui cristãos, o que o cristão faz? A sua criança, até os 12 anos, ele também sabe. Ele sabe jogar o play como nunca. Até os 12 anos ele sabe todas as metas que ele tem que conseguir play. A passar nas fases dos jogos, ele aprende tudo sobre isso. Beleza? Esse é o filho do cristão. Essa é a identidade que é ensinada pelos pais. Meu filho não vai ser fanático, ele tem que ser igual a todo mundo. O islamita não está preocupado com isso. Os islâmicos aprendem, presta atenção nisso aqui. Você é filho de Deus mesmo, amado? Você sabe o que os filhos de Allah aprendem? Os filhos de Allah aprendem que tem que dar a vida para Allah. Os filhos de Allah aprendem que tem que dar a vida para Allah. Não pensa que o nosso Deus, Yahvé, diz ao contrário. O nosso Deus diz a mesma coisa, tem que dar a vida para ele. Só que a gente distorce um pouquinho e diz assim, ó, meu Deus, me ajuda, que eu quero ter. Quando Deus está dizendo assim, eu quero que tu seja meu filho. Veja quantos estão preparados para dar a vida por Jesus. Os islamitas se explodem como homens bomba. Os cristãos saem correndo e querem se livrar da morte. Negam a todo momento a Cristo. Esse é o comparativo hoje de filhos de Deus e dos filhos de Allah. Presta atenção, se nós somos... pastor, mas eu sempre imaginei que Allah e Yahvé eram o mesmo. Dentro de uma crença bíblica, podemos dizer que Maomé só usa o nome, o termo Allah para dizer o mesmo Yahvé, porque ele crê que a aliança de Deus não foi com Israel, com Jacó, mas foi com Ismael. Ele crê que a aliança foi com Ismael. Então ele tem hoje, não foi com Isaac, mas acredito que foi com ele. Então ele tem outra aliança. A aliança de Deus é com Isaac, filho de Abraão. Só para deixar claro isso para ti. Enquanto os islamitas acreditam que a aliança foi com Ismael, o filho de Agar. Deus quer que tu saiba a tua identidade. Deus quer que tu saiba quem tu és. E a partir do momento que tu souber quem tu és, Ele quer que tu exercite na tua vida o poder e a autoridade que está sobre os filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá no texto de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15: o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos ensina a clamar Abba, que quer dizer paizinho. O Espírito Santo testifica para nós, somos filhos de Deus. Amém? Ele revela, ele se revela, nós somos filhos de Deus. Quem Deus é? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, filho de Deus. Tu és o Cristo, sim. Tu és o Filho de Deus vivo.
Jesus está perguntando: quem o povo diz que eu sou? Em Mateus capítulo 16, até que Pedro diz no versículo 16: tu és o Cristo. Mais adiante, o Senhor Jesus diz, Paulo fala em Colossenses, em Colossenses capítulo 2, versículo 9: nele, em Jesus, habita a plenitude de Deus. Jesus é a expressão, ele é a expressão do Deus vivo entre nós. Ele é o Deus Emmanuel. Ele é o Deus Emmanuel. Amém, querido? Bom, eu te falei quem era Moisés, chamado por Deus para livrar o povo. Hebreu, usado pelo Senhor. Eu falei quem é Deus. Deus é o Senhor, é o Pai de toda a glória. Agora eu tenho que dizer rapidamente quem nós somos, quem eu sou. Eu sou o mísero servo de Deus. Estou aqui essa noite para orar pela tua vida, para proclamar a palavra do Senhor que liberta, cura e faz milagres. E se tu vem aqui essa noite esperando, tendo alguma pequena expectativa, preste atenção agora nesse ponto que eu quero te falar. Estou no final da mensagem, se gostaria que tocasse, Raquel, pode cantar uma canção comigo, pode ser, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você entenda que cada reunião que a gente vem na igreja, a reunião da igreja, cada reunião tem que ser um lapidar de Deus na nossa vida. Cada reunião que tu vem aqui tem que ser um lapidar de Deus na tua vida. Cada vez que tu vai chegar aqui, vai dizer: eu quero me chegar mais perto dessa sarça ardendo. É como se tu visse agora aqui uma sarça ardendo. Diz assim: eu quero chegar perto dessa sarça, que nem Moisés chegou. Glória a Deus. Eu quero experimentar, eu quero ver de perto isso queimando. Eu quero sentir esse calor. Se eu puder chegar minha mão perto do fogo, eu quero chegar. Eu quero terminar essa palavra te falando o seguinte: presta bem atenção. Tempo atrás, cerca de alguns anos, mais ou menos uns 5 anos atrás, quando Cuba ainda era dominada pelo regime totalmente opressor comunista, os irmãos que faziam viagens para Cuba, eles levavam Bíblias para Cuba, faziam contrabando santo. Eles foram a Cuba, tinha um irmão lá que recebia eles, e foi uma comitiva de pastores amigos. E eles chegaram lá, se hospedavam num hotel bem simples, de irmãos da região. As autoridades não sabiam direito o que eles faziam. Eles estavam levando para lá, eles levavam mantimentos, levavam donativos, roupas, alimentos. Então para Cuba aquilo era positivo. Só que junto eles levavam as Bíblias também, pequenos Novos Testamentos, para entregar para os cubanos. Uma dessas eles estão todos reunidos no quarto. E os irmãos estão orando. 3 pastores, amigos meus. Falei com eles pessoalmente. E um deles me contou isso, chorando. Um deles estava vivendo uma comunhão tão grande com Deus, uma intimidade tão grande com o Senhor. Glória a Deus. Andando realmente fazendo a vontade de Deus, ele pegou a palavra, ele estava orando, descalço, tirou os sapatos, lá no quarto só de meio, os 3 conversando, cada um deitado na cama, o outro lá na outra, e um deles estava com a Bíblia assim, estava lendo. Aí ele estava lendo a Bíblia e ele ficou olhando para a Bíblia e começou a chorar. Ele começou a chorar. E o outro pastor começou a falar com ele: ei, o que está acontecendo? Deus está te falando o quê? E ele não conseguia falar, ele só chorava. Ele chorava. E outro pastor, e esse pastor deitado, dizia: ei, o que está acontecendo? Aí aquele que estava mais perto levantou do local onde ele estava, e ele via aquele pastor chorando ali, e ele disse assim, ele foi lá, olhou e fez, começou a chorar e rir. Aí aquele que estava deitado disse assim: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Os dois agora, eu vou ter que ir para lá ver essa maravilha. Eu vou ter que ir ver o que está acontecendo. Eu vou ter que olhar isso. E aí ele se levantou também. Estavam os dois ali já embriagados. Ele chegou se levantando e dizendo assim. Porque ele fez assim, a Bíblia, que estava aberta, ele não enxergou o livro, ele só viu só uma luz. Glória a Deus. As páginas brilhavam. A luz saiu, entrou nele, ele puxou. Glória a Deus. Uma manifestação. Os 3 foram para Cuba para dar e acabaram recebendo. Os 3 foram para Cuba para dar e acabaram recebendo. Quando nós entendemos que a gente tem que dar,
nosso coração para Deus, quando eu tenho que dar o meu melhor para Deus, quando eu tenho que ofertar para Deus o que eu tenho de melhor, mais eu recebo. Moisés foi ver aquela sarça, ele foi lá para, eu tenho que olhar isso. Quando ele se meteu naquela briga dos hebreus, ele quis já fazer alguma coisa para ajudar eles. Deus já tinha tudo preparado. Eu vou usar ele para livrar o povo. Deus já tinha poupado a vida dele lá desde o início, tentaram matar ele. Quando comecei o ministério, servindo a Deus, desde que eu me converti, mas assumi o ministério pastoral com 33 anos. Eu comecei a servir a Deus intensamente. Minha mãe se converteu depois. Minha mãe hoje tem 79 anos, 80 anos, vai fazer agora. Ela está no Senhor já há 14 anos. Um dia ela me chamou, logo que ela tinha se convertido, ela me chamou na casa dela. Disse: meu filho, quero falar contigo agora aqui, não como meu filho, mas como meu pastor. Eu preciso falar contigo como meu pastor. Eu tenho que falar contigo como meu pastor. Tu és o meu pastor, eu tenho que falar contigo assim. Além de ser meu filho, tu é o meu pastor. Eu disse: fala, mãe, fala que eu quero te ouvir. Eu vou te ouvir como teu pastor. Ela disse: meu filho, ela começou a chorar. Disse: quando eu era jovem, eu acabei me enrolando e algumas amigas, uma vez eu engravidei, e as amigas vieram e me disseram para me tirar aquela criança. Disseram que eu não devia ter engravidado, que aquele homem não ficaria comigo. Eu tinha conhecido meu pai era muito malandro. E ela disse assim: esse homem não vai ficar contigo, tu não devia ter esse filho. E ela fez um aborto. Aquilo machucou muito ela. Ela disse depois, ela ficou muito mal. E não passado muito tempo, 4 meses depois, ela engravidou de novo. De novo as amigas vieram para ela: vem cá, Júlia, o que tu tem na cabeça? Tu vai engravidar, esse cara não vai ficar contigo. Ela disse para elas: olha, eu já errei uma vez, me arrependi muito, mas esse filho eu não vou tirar. Era eu que estava. Glória a Deus. Era eu. O inimigo tentou tirar minha vida antes de eu ser concebido. Eu estava ali com um tamanhozinho desse tamanho. O inimigo tentou tirar minha vida. E aí ela falou para o meu pai, ela disse: pai, olha, eu não vou tirar essa criança. Desde que tu me abandona, eu não vou tirar. Ele disse: não, essa aí eu vou ficar com ela. Eu não vou te largar, eu vou ficar com essa criança. E era eu que estava ali. Depois eu fui entender isso. Mas toda a instabilidade que eles viveram por muito tempo, eu era pequeno e via eles brigando. Viu meu pai preparando as malas para ir embora. Eu me metia no meio dos dois e disse: não vai embora, pai. Não vai embora, cara. Porque eu queria ter um pai junto com a minha mãe. Eu sabia que aquilo era importante para mim. Para um filho, para uma criança, é bom ter um pai e mãe juntos. É o pilar da identidade dele. A identidade, quando pergunta: eu queria ter um pai, meu pai está aqui, minha mãe também. A criança é um pilar, mas se não tem, aí só Deus para suplantar isso. Deus cura, Deus liberta também, que eu sei que tem muitos que já não tem essas coisas. Glória a Deus. Houveram separações, desavenças, abandonos, mas Deus cura. Deus cura.